Começa agora o programa Para Começo de Conversa, com os pastores Aldir Paulo e Paulo Divino. Um podcast edificante para a sua vida. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Para Começo de Conversa. Este é um programa que tem por objetivo levar a palavra do Reino de Deus. Nossa visão aqui não é religião, mas sim o Reino de Deus, aquilo que vem do alto. Então, seja bem-vindo, Deus abençoe a todos e dê o seu like, compartilhe, que é muito edificante. Temos aqui uma entrevista com pessoas que têm visão de reino. E hoje, não por menos, temos aqui um pastor abençoado que você vai gostar de ouvi-lo falar. E essa honra, essa apresentação, eu deixo com o pastor Paulo, que, salvo engano, ele foi o seu primeiro pastor. Eu só tive 2 pastores. Graça e paz, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos. Mais um podcast para começo de conversa. Um podcast que é edificante, que vai mudar a sua vida. E, aproveitando, Diácono Cristino, muito bom mais uma vez. Vamos deixar registrado aqui que o pastor está te explorando, pastor Aldir. Não sei porque ele está rachando com você aqui. Ainda não. Ainda não. Então eu já anotei aqui todos os episódios Engraçado, que eu ele tive trabalhou aqui. uma semana lá em Termas de Ibirá. Veio com a luva branquinha dizendo que era Neemias. Aí já tirou férias. A primeira coisa que ele chegou lá perguntando é: que dia eu saio de férias? Não. Não queria nem saber a jornada de trabalho. Ele perguntou as férias. Nossa, pastor Aldir, onde você estiver, Deus te abençoe, tire boas férias, mas eu não sei quando você voltar, se tem lugar pra tu, não. Brincadeiras à parte, eu tive 2 pastores. 2 pastores. Tenho um pastor, pastor Aldir, e tive um outro pastor que eu tenho a grata. Deus é tão bom que ele dá oportunidade que você nunca espera. Eu já conversei aqui, quando eu fui entrevistado nesse podcast, eu contei como foi minha conversão. E eu fui para uma reunião que não era uma reunião de empresário. Você ficou lá na... Eu fiquei na ponta para sair, mas o negócio encheu de gente, não deu para sair antes. E eu vi um médico encher, tinha um monte de pastores lá, e todo teólogo, cheio de diploma, fazia. E tinha um amigo nosso que era, o senhor já recolheu ele, que era um médico trentino, e ele estava no momento de conversão dele. E médico gosta de perguntar. E ele deu uma saravada, uma rajada de perguntas para os pastores, e os pastores tudo desenrolados. Daqui a pouco vem o pequenininho. Falar, o que é isso? Eu não venho mais nessa reunião, não, esse médico é muito chato. Mas aí eu vi um pastor pequenininho, bem tranquilo. Falei, aquele ali vai apanhar, cara. Vai apanhar. Aí o Trentino fazia as perguntas, aí esse pastor vinha lá, abre a Bíblia. Aí eu ia buscar na Bíblia. Eu ia buscar na Bíblia. A resposta aqui. Aí o Trentino ia lá, tá certo. Rapaz, quem é esse baixinho aí? Quem ele é? Aí o amigo tava conhecendo. A gente já não queria nem ver, a gente queria ver o ringue que tava. E a gente tava pensando, Davi, aí depois a gente foi entender que era Davi contra Golias, entendeu? Então Davi era ele. E a gente teve, depois no final a gente foi tomar um café, um coffee break lá, eu fui perguntar. Ele falou, tem uma igreja aqui em Moema, tal lá, vai lá me conhecer no domingo. Eu fui e nunca mais saí. Só saí de lá pra vir pra cá e ele me trazendo. Ele que me trouxe, me apresentou pro meu pastor, falou, pode ficar e tal. Maravilha. Eu tenho a honra aqui de receber o pastor Galba Prachedes, homem de Deus, servo do Senhor, faz um trabalho excepcional, porque ele trabalha com alma, sabe, é um pastor de verdade, sabe cuidar de ovelha. Esse é homem de Deus. É uma honra, pastor, recebê-lo aqui. Fico muito grato. Foi ele me converti, foi quem me batizou. Então é uma honra recebê-lo aqui. Trabalhei muito com ele, botou para trabalhar, fazer um negócio para a gente organizar. Então posso dizer que ele foi um belo discípulo. O homem é bom. A Bíblia fala assim, ide e fazer discípulo. Né? A gente não é só converter a alma, a gente tem que fazer o discípulo, ensinar os caminhos, a caminhada com Jesus, com a vida com Cristo, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu sou evangelista
E eu pego uma pessoa e digo aqui, o presbítero Cristino, fala, presbítero Cristino, esse aqui é Jesus. Jesus, esse aqui é o presbítero Cristino. Vamos caminhar junto. Né? Mas você não ensina os princípios, os primórdios. Não é só apresentar. Você tem que ensinar o caminho, né? E o Paulo era uma ovelha muito dedicada, né? Muito disposta a fazer, a pôr a mão na massa, né? Aquele momento de novo convertido, né? Você tá aí e pelo que os anos passaram, né? E ele continua sendo um novo convertido na vontade de fazer, de realizar, de pôr a mão na massa, né? De cuidar da obra de Deus, de fazer. E é um orgulho, para mim, é um orgulho. E agora aquela pergunta ser básica. pastor. Quem é o pastor Galba. Né? Bom, meu encontro com Cristo, eu tinha 15 anos de idade, né? Eu era ruim de matemática. Tudo começou aí. Eu quero falar para os irmãos, eu continuo ruim em matemática. Mas aí tinha dois irmãos da Igreja Batista que eram da minha sala de aula, eles me convidaram para a gente estudar matemática. Só que era uma estratégia deles. Eles queriam me levar para a igreja. E aí, quando a gente começou a estudar, tinha 15 anos, a gente tinha 15 anos na época, a gente começou a estudar e eles começaram a discutir sobre a Bíblia, sobre Deus. Eu estudava em colégio de padre. Eu era um coroinha, né? Que, inclusive, eles queriam me colocar num seminário. Ir para o seminário da diocese, né? E tudo. E aí vem aqueles questionamentos deles sobre idolatria, sobre aquelas questões mais de filosofia de igreja. E o Batista, né? Aí, quando ele me apresentou a prima dele, que era da igreja, aí eu falei, eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu tinha 15 anos, eu fui convertido assim. Aí fui para a igreja, né? Mas é aquela história. É a estratégia de Deus, né? Olha, irmãos, eu nunca peguei na mão dela. Nem para dizer a paz do Senhor. Então, mas aí fui para a igreja lá, né? No domingo ela que falou assim, você está convidado para ir lá. Então eu fui lá, aceitei Jesus, né? Mas a Bíblia fala sobre a semente e os espinhos, né? A semente jogada na beira do caminho. Então a minha família é toda católica, meu pai, minha mãe, né? Católico, meus tios, eu morava na casa de uma tia minha e ela é muito católica. Então todo mundo começou a questionar. E o padre começou a me chamar de irmão. Agora virou irmão e tal, né? Que eu estava indo na igreja. Então teve muito eu fui muito sufocado na minha fé, né? Aprendendo ainda, né? Mas eu tinha uma coisa muito importante que os batistas têm, a Bíblia. É muito importante conhecer a palavra. E aí eles foram me dando a palavra, e a palavra foi me dando respostas. E conhecendo a palavra, ela vai libertar. Entendeu? Ela foi me libertando sozinho, mesmo com todos os espinhos, com todas as pessoas contrárias, eu, louvado seja o nome do Senhor, eu fui liberto das minhas crenças não cristãs, né? As minhas crenças pagãs. E com o tempo, eu fiz um concurso, eu morava no interior do Ceará, lá em Quixadá, né? Na cidade natal. Aí eu fiz um concurso, eu tinha 16 anos já, para a Marinha do Brasil, e passei e fui morar em Recife. Nesse período, eu fiquei 6 anos na Marinha, aproximadamente. Nesse período, eu praticamente não frequentei a igreja. Eu simplesmente, nesse período eu fiz, li a Bíblia, não perdi o hábito de orar, mas eu li a Bíblia todos os dias, né? Mesmo assim, porque a Marinha, você viaja muito de navio. Então, quando você está fora de serviço, você tá ali para assistir filme, etc, etc. Descansar o corpo, e o meu era a Bíblia. E aí tinha uns irmãos lá também que eram com a gente, então a gente conversava muito sobre igreja, E eu não era pentecostal, eu era tradicional, batista. Entendeu? Então, quando eu saí da Marinha, eu morava no Rio, vim morar em São Paulo, conheci minha esposa.
E mudou um pastor do Rio de Janeiro, que ele era um pastor de uma igreja maranata, mas ele, o pastor Jander de Melo Pereira, o pastor Jander era da Varg, e a Varg transferiu ele para São Paulo. E, pô, Jesus Cidência, ele foi morar vizinho meu sogro. Tinha uma casa aqui, tinha uma casa no meio do seu Edi, e tinha a casa do Jander, depois da casa. Ele fazia um culto na casa dele e um culto na casa do meu sogro, né, quando ele começou. Depois ele fixou só na casa dele, porque dava que as pessoas iam lá para uma casa e ele era na outra. Aí resolveu fixar na casa dele. Mas o começo era assim. E eu, para agradar o sogro, namorando, né, a filha dele, eu ia nos cultos. Eu ia nos cultos. Aí quando foi um dia, o Espírito Santo me alcançou. E ali sim eu aceitei Jesus, né? Ali foi, né? Convertido pelo Espírito Santo de Deus, ali uma bênção de Deus, né? E o interessante é que eu aceitei Jesus naquele dia, eu e minha esposa, a gente aceitamos no mesmo dia, né? E foi, daí nós começamos, ele começou a fazer um trabalho, esse trabalho em casa cresceu, né? Um pouquinho antes disso aí, nós tivemos o aniversário do meu filho, que foi aqui em São Miguel Paulista, não, São Miguel, Itaim Paulista, na casa da uma tia minha. Eu nunca fui de beber. Nunca, desde jovem. Porque mesmo com 15 anos já aceitei Jesus. Então já não bebia mesmo. Mas a gente estava jogando um dominó e o pessoal bebendo ali e tal. Eu estou na mesa. Aí chegou um tio da minha esposa, que era o Beto. O Beto, essa é uma experiência. O Beto até hoje não fala em línguas. Mas é profeta. Até hoje ele não fala em línguas. Mas ele é um profeta de Deus. Tudo que Deus coloca na boca dele, ele... Então, quer dizer, não é o dom de ser batizado com o Espírito Santo ou não. Não é verdade? Então, o Beto chegou para mim e falou assim, olha, Deus está me falando. Deus está me falando. Eu, batista, desviado, praticamente, que você vai ser um pregador do Evangelho. Você vai pregar o Evangelho. Eu falei, eu vou pregar o Evangelho? Aí ele saiu assim. Aí eu falei, esse crente é tudo doido, né? Você vê? Eu tô aqui jogando dominó no meu lugar. O cara sai de lá, vai lá com a conversa atravessada. Eu acho que ali foi o primeiro ou foi o segundo contato que eu tive com ele. Entendeu? Que eu namorava a sobrinha dele, não tinha contato com ele. E ele chegou e falou isso. Aí ele saiu, ele voltou de novo e falou assim, mas Deus está me falando que vai ser esse ano ainda. E eu vou estar lá assistindo. Tudo bem. O Jander, que estou falando, eu nem tinha começado os cultos ainda na casa dele. Depois disso aí, começaram os cultos lá. Aí eu fui, aceitei Jesus lá na casa do Jander. Nós abrimos uma igreja lá no Campo Belo. Alugamos um salãozinho, arranjamos as cadeiras, etc, etc. Teve até foi assim, uma benção, porque eu tinha uma transportadora e fiz um ótimo negócio naquela época, né? E nem a minha esposa sabia. Aí quando foi para comprar as cadeiras da igreja, ele falou, poxa vida, a gente vai fazer a inauguração da igreja e a gente quase não tem cadeira, né? Glória a Deus. Quase não tem cadeira. Aí eu falei, não, mas vamos comprar todas as cadeiras que for necessário. Mas de onde você tem dinheiro? Eu falei, Deus me abençoou já. Glória a Deus. E vamos fazer, entendeu? Então, nós abrimos a igreja lá. Eu tinha um conhecimento de Bíblia o mínimo possível, né? E nós tínhamos uma irmã aqui, uma bênção de Deus. Aprendi muito demais com ela, a irmã Jandira. Uma bênção de Deus. Já está na glória com Jesus. Na época já era uma senhora. Aí, nós estamos falando de história de quase 30 anos atrás, né? E aí, a irmã Jandira resolveu abrir um ponto de pregação aqui. Esse ponto de pregação cresceu muito. Quer dizer, a gente tinha aberto uma igreja lá e já tinha já uma filial aqui. Aqui na Ponte Rasa. E aí, o que aconteceu? Como cresceu da Ponte Rasa, ele pregava nas duas. Aí quando foi um dia, ele foi para a Varg, ele teve que viajar às pressas pela Varg. E aí ele deixou a esposa dele para pregar lá lá no Campo Belo, Moema, Campo Belo.
e mandou eu vir pregar aqui. Eu? Como assim pregar? Eu nunca preguei. Ele falou, mas você vai aprender, abra a tua boca e Deus vai te encher. Foi essa palavra que ele deu. Aí eu fui, vim aqui pregar. Quando eu subo no púlpito lá que me convidaram para subir, que eu preguei para uma pilastra, eu não queria nem ver as pessoas. Eu olhei para aquela pilastra, ali e disse assim, é para você que eu vou pregar hoje. Eu não quero nem ver. Uma estratégia para quem é tímido. Não é? Exatamente. Porque eu não quero ver a reação das pessoas. Né? Mas até hoje eu lembro da mensagem que eu preguei sobre números, quando Deus estava dando os detalhes do templo. A cortina tem que ser dessa cor, tem que ser desse tamanho, tem que ser... Como Deus é detalhista, né? E Deus me deu essa revelação e eu preguei essa mensagem naquele dia lá. Os detalhes de Deus. Deus preocupa no mínimo detalhe com a nossa vida. Né? E tem tudo a ver com a sua pregação, realmente, com a sua primeira pregação, porque você vai estar lá, mas é Deus que vai estar os detalhes, Deus que vai estar lá. É verdade. A pregação foi... Tinha a ver, né? Tinha a ver, Os detalhes de Deus. Como Deus falava, o tipo de cor, com que material ia fazer, com, sabe, o tamanho. Deus é impressionante nos detalhes, né? É tanto que a gente tem uma natureza tão linda, né? Um mar maravilhoso, a lua, um sol. Porque Deus é detalhista, né? Ele podia ter feito tudo preto e branco, mas ele fez colorido. Quando a gente olha um arara azul, quando a gente olha um tucano, coisa mais linda, um tigre, né? As borboletas, coisas lindas, né? Então Deus é muito detalhista, mas Deus tem bom gosto. E Deus tem bom gosto. Faz com E aí, perfeição. faz tudo com perfeição. E aí eu fui lá, estou lá pregando a mensagem, olhando para a coluna. Quando eu olho de lado, quem está lá encostado na parede, com a mão assim, olhando para minha cara, o profeta. O Beto falando. Falei para você. Menos de um ano, que eu pensei assim, quando ele profetizou que eu ia ser pregador, eu falei, quando eu tiver 60 anos, eu não vou ter o que fazer na vida, quem sabe, né? Mas eu tinha, na época, 22 anos, 22 para 23 anos. Então, não, nessa época eu já tinha 24 anos. Eu já tinha um tempo já de namoro. Entendeu? Então, e daí... A igreja cresceu, graças a Deus. Deus me levou para outro ministério também, para Casa Firme. Né? Quantos anos na Casa Firme? Fiquei 10 anos na Casa Firme. Né? Cheguei em 89. Cresceu muito. Cresceu muito a Casa Firme, uma igreja muito abençoada, pessoal muito usado por Deus, né? E, assim, é uma igreja que a gente, desde o começo, eu cheguei na igreja, a igreja não tinha nem um ano de idade. Né? Mas foi também profecia. Eu já estava um tempo Deus falando para mim assim, olha, o teu tempo aqui está acabando. E Deus falou isso uma vez no monte. O seu tempo está acabando. E muitas vezes a gente fala assim, olha, não é de Deus não. Porque eu estou aqui com meu pastor, minha igreja. O pastor Jander era um pastor que andava comigo. Sabe o que a gente fazia? Ele marcava comigo para a gente fazer caminhada. Então a gente saía na caminhada, ia só falando de Jesus, da Bíblia, ia falando dos exemplos bíblicos, estudando a Bíblia. Então era uma forma dele me evangelizar, entendeu? Era fazer caminhada com ele, entendeu? Então é uma igreja muito boa, a gente fazia serenata. Os irmãos ia na frente da casa dos irmãos, ia cantar louvores, assim, tipo 11 horas da noite, então chegava lá cantando os louvores. Lá era uma coisa linda, e até os vizinhos choravam assistindo as nossas serenatas, era uma coisa linda, uma igreja maravilhosa. Aí Deus mandou para ir para o Issam, lá, e assim, na realidade quem foi lá, a minha esposa foi num domingo, assistiu um culto, estava com o Dudu, né, de colo, o Dudu estava no colo dela, e o pastor falou assim, cadê seu marido? Eu não conhecia nem ela, a primeira vez que ela tinha ido lá. Aí ele falou assim, cadê seu marido? Eu nunca vi ele falar isso pra ninguém. 10 anos que a gente conviveu. Aí ele falou assim, meu marido tá na igreja, ele não veio comigo, ele tá em outra igreja. Aí ele disse, mas manda o seu marido vir aqui que eu quero falar com ele. Aí eu fui na terça-feira. Mas ele sabia quem era você? Não, nada. Não conhecia nem ela. Não sabia nem ela. Só viu que ela tava com a criança no colo. Aí quando eu fui na terça-feira, que eu entrei na igreja, o Espírito Santo me falou, seu lugar é aqui.
Eu falei, ô Jesus, como assim? Seu lugar é aqui. Aí fui bem recebido, pai Vic, né? Que eu chamo pastor Vicente, que como ele é pai da pastora, aí todo mundo chamava ele de pai Vic, pastor Vicente. Aí o pastor Vicente me recebeu muito bem e tal, não sei o quê. Como membro de igreja, na época eu era diácono, não era obreiro, nem diácono era obreiro. E aí o Issan, no púlpito, tinha lá umas 300, 400 pessoas na igreja, e ele no púlpito fala assim, ó, você fica de pé. Ele fica de pé. Deus está falando que o seu lugar é aqui. Entendeu? Ele repetiu o que o Espírito Santo me falava, nas mesmas palavras. Aí eu falei, Jesus, é aqui. Aí eu falei com o pastor Jander. O pastor Jander entendeu, foi comigo lá na igreja, né? E apresentou o pastor Issan, falou, ele é minha ovelha, mas Deus está falando que ele é aqui, então estou trazendo ele aqui. Isso é bonito. Né? Não, Isso eu quando... E a sabedoria do pastor, quando aceita, né, essa decisão de um membro, olha, Deus está me chamando, ele não se É direção. É direção de Deus. Quando tem direção, quando tá todo mundo conectado com Deus, não tem nenhum problema. Não tem contenda, não tem confusão, porque sabe que quem está no controle é Deus. Se chegou o seu tempo aqui, você vai fazer a obra aqui. Eu estou tirando, estou remanejando. Estou abençoando. Já te usei aqui como instrumento, vou te usar agora ali, você vai abençoar ali. Eu sei, assim, eu acho que um dos grandes erros dos pastores é achar que as ovelhas são deles. Nós só temos um pastor, que é Jesus. Ele é o único pastor que morreu pelas ovelhas. É verdade. Entendeu? Então, ele é o nosso pastor. E esse pastor nos coloca onde ele nos quer. É verdade. É a vontade dele. E o pastor de Deus nunca tenha medo de perder a ovelha. Porque Deus é aquele que colhe onde não semeou. Quantas vezes a gente foi fazer obra no Ibirapuera para mandar as pessoas para outras igrejas? Olha, se você aceitou Jesus aqui, você vai procura uma igreja próxima da sua casa. No domingo tinha 10, 15 pessoas na igreja aceitando Jesus. Que a gente não foi lá. Tá entendendo? Então, Deus é um Deus... Visão de reino. É visão de reino. É visão de reino. Você nunca perde com Deus. Você nunca perde. Faça a vontade de Deus, mesmo que seja contrariado. Muitas vezes você está contrariado. Eu era o cara braço direito dele, que ajudava ele, pregava na igreja, etc, etc. Mas ele entendeu. Ele falou, é a vontade de Deus? Então vamos cumprir. Ele percebeu que a semente lançada frutificou. Né? Entendeu? Então... Aquela caminhada onde ele te caminhando, evangelizando, né, lançando a semente, ela falou, caiu em bom solo fértil. E eu creio assim, irmão. Quando Deus fala assim, que clame, ele fala assim, grande é a seara, mas poucos são os cearenses. Eu estou brincando. Poucos são os ceifeiros, né? Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, né? Ore ao Senhor da seara para que ele mande os ceifeiros. Então, você está precisando de levita na tua igreja? Ore ao Senhor da seara. Ele vai mandar. Entendeu? Você está precisando de pregador? Ore ao Senhor da seara. Porque quando vem pela mão de Deus, é boa, perfeita e agradável. Quando vem pela mão do homem, quando vem pela força do homem, vai trazer problema. Está sozinho de um problema. Vou até fazer uma analogia. Quando o advogado manda a causa para outro advogado, é porque já está querendo se livrar. É pepino, né? Ele quer se livrar daquilo. Querendo se livrar. Entendeu? Mas assim, a gente tem que entender que quando um membro sai da igreja, ele não é inimigo da igreja. Tá entendendo? Eu tô aqui hoje falando de duas igrejas, né? E estou aqui, quer dizer, de alguma forma, eu estou multiplicando, né? Para que o nome da igreja cresça. A igreja de Cristo é uma só. A placa não distingue a igreja. Não distingue a igreja. É Cristo. Mas, olha, eu aprendi muito com um pastor lá em Belém do Pará. Aliás, não é em Belém, é em Castanhal. Lá em Castanhal. E ele tinha uma igreja. E em 5 anos ele tinha 30 igrejas. Ele chegou nessa igreja lá, que era a igreja do Evangelho Quadrangular. E ele tinha em torno de acho que umas 8, 10 igrejas, e ele assumiu a igreja.
Em questão de 5 anos, ele já tinha lá umas 30 igrejas, né? E eu falei assim, mas pastor, como é que cresce uma igreja tão grande assim? Ele falou, a misericórdia. Quando você tem misericórdia das pessoas, Deus manda as pessoas para você. Quando Entendeu? você trata as pessoas... Essas pessoas estão no mundo, passam em frente à igreja dezenas, centenas de pessoas na porta da tua igreja, mas ninguém tem misericórdia delas. Elas vão para o inferno. Se você não falar do amor de Cristo. Se você não fazer nela entender o propósito de Deus para a vida delas. O que o pastor falou... Então, essa é uma das receitas para você fazer crescer, é a misericórdia. Ter misericórdia das pessoas. Exatamente. Se você tem misericórdia, você vai fazer o possível para ela. Tá entendendo? Então, ele trabalhava, todo o trabalho dele, do pastor, era de ganhar almas. Não tinha medo de perder. Porque essa é a função do pastor, né? Aí É tratar e curar as ovelhas, né? E as ovelhas, ela vai reconhecer o pastor, como se diz, pelo cheiro, né? Pelo verdade, tratamento. é verdade, pelo tratamento. Então elas vão em busca do pastor, porque muitas vezes a gente fala que o pastor reconhece a ovelha, mas é a ovelha que reconhece o pastor. E aí a igreja enche. E tem um pastor também na Costa Rica, ele tinha 8 mil membros na igreja dele, local. E aí esse pastor, a gente estava jantando com ele e eu perguntei para ele, mas como é que faz para juntar tanta gente no mesmo lugar? E ele falou para mim, cuide das crianças e os pais vão estar dentro da igreja. Então ele tinha um ambiente para crianças. E as crianças, os meus filhos, quando iam para Casa Firme, eu passava em frente à igreja às vezes 11 horas da noite, assim, um dia que não tinha culto, e eles gritavam, pai, está aberta a igreja, vamos para lá. Eu falei, não, filho, não tem. Tem uma porta lá, e tinha alguém lá na porta lá da igreja, alguma coisa, algum jovem. Eles queriam, com 5, 6 anos de idade, queriam estar dentro da igreja. Tá entendendo? E aí então, que entra também a função da família e dos pais. Dos né? pais. Na orientação da dos família, filhos. A importância da família. E a igreja cuidar da criança. Exato. Entendeu? O pai vem para a igreja porque o filho dele é bem tratado. Se o teu filho é bem tratado, a tua filha é bem tratada em algum lugar, você gosta daquele lugar. Não é verdade? Qual é o ditado? Quem beija meu filho, a minha boca, adoça, entendeu? Então era uma estratégia dele. Então ele tinha movimentação para criança, para jovem na igreja dele, fantástica. Tinham 8 mil membros na igreja dele, lá na Costa Rica, né? Então tem as estratégias de Deus, elas são dadas para cada um, para ganhar almas, né? Então esse é misericórdia, o outro são crianças, mas todas elas exigem serviço. E quando você arregaça as mangas e fala assim, eu vou trabalhar para o reino de Deus, Deus fala assim, eu sou contigo. Eu estou contigo, eu estou na frente. Eu estou contigo. Então tem irmãos que pastores são preguiçosos, não visitam, não cuidam do membro da igreja, entendeu? Vou orar de casa, vou orar daqui, entendeu? Manda um WhatsApp aí. Vou mandar um WhatsApp aí que eu vou orar por você e tal. Mas Deus quer contato, né? Quando Jesus quis formar 12, ele trouxe os 12 para o lado dele. Venha após mim, venha comigo. Ele foi lá em Pedro, ele foi em cada um deles. Exatamente. Ele não mandou recado assim, ô Paulo, chama lá o fulano lá, Manda ele vir. manda ele vir, entendeu? O único que foi convidado nem foi por ele, foi Natanael. Nem foi ele que convidou, mas foi outro que trouxe. Ele já falou, opa, você que é um homem, você é um grande israelita. Entendeu? Então, a gente, na obra de Deus, a gente faz esse tipo de serviço de deixar Deus trabalhar. E sempre tem uma orientação dele, sempre colocando ele em primeiro lugar. E cuidando, é o que Cristo... É o Evangelho. É o Evangelho de Cristo. Cuidar das pessoas. Ele veio para os doentes, não para os... É verdade. E quando você realmente busca ter essa visão, né, do Evangelho de Cristo, o seu trabalho frutifica, não tem como... Nós fizemos um trabalho no Nordeste, nós ficamos um tempo em Fortaleza também tinha uma igreja. A gente não entende a vontade de Deus. Eu fui para Fortaleza porque meu irmão queria que eu trabalhasse na empresa dele, que ele estava trabalhando e queria que eu fizesse. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma igreja perto da minha casa, onde eu aluguei uma casa lá, e perto da minha casa tinha uma igreja com muitas dificuldades. E eu entendi, né?
que Deus tinha me levado ali para ajudá-lo. Eu falei, a partir de hoje eu tô aqui com você, né? E assim, a igreja ficava numa garagem, né? E Deus movimentou tanto aquela igreja, que hoje ele tem um galpão enorme lá, né? Do lado onde é a igreja, que o irmão doou para ele o galpão, e tá lá com a igrejinha dele lá, louvado seja Deus. Me fez lembrar uma certa situação de algum tempo atrás, que um pastor também estava enfrentando uma dificuldade na igreja dele. Ele falou, vou ter que fechar porque não... Ele estava nessa situação, E aí, não sabia se ia fechar. De repente, veio um outro pastor de mudança de outro estado, posso congregar aqui? E você fala, Deus envia as pessoas. Tá entendendo? E aí, com a união desses dois pastores, quer dizer, a igreja já começou a florescer e já pensa mais fechar, tá lá com a igreja dele consolidada. Teve um vigor aí. Eu orava e até que apareceu, mudou, posso vir congregar aqui, eu estou vindo de mudança. E aí, assim, quando você está no meio do trabalho, você não vai pensar, por que eu estou fazendo aqui? Mas depois que você sai, que depois eu fui para Teresina, fui morar em Teresina. Eu fiquei pensando, puxa vida, foi por isso que Deus me levou para lá. Não é verdade? Depois que você olhou o trabalho, que fluiu, o que aconteceu, né? E lá em Teresina foi interessante, né? Porque, assim, aonde Deus te levar, alguma obra tem. É isso aí. Não é verdade? Aí eu cheguei em Teresina e eu era representante comercial, então eu visitava muitas pessoas. E uma das pessoas que eu visitei, ele era presbítero. Aí, a gente conversando lá, eu falei que era cristão e tal, que era pastor. Ele falou, então você vai orar na casa do meu irmão. Aí vamos lá orar na casa do irmão dele. Aí fomos lá conversar com o irmão dele, né? O Beto. Aí eles tinham muitos questionamentos, nós fizemos oração lá. Deus revelou um monte de coisa lá na hora, eu nem lembro mais. Aí, conclusão, nós resolvemos fazer um culto na rua da casa dele, no meio da rua. Na realidade, ele fazia uma reunião lá. E aí, quando nós começamos a fazer o culto lá, encheu de gente. Aí nós mudamos para a garagem da casa dele, a garagem da casa do presbítero. O irmão dele foi o primeiro a aceitar Jesus. Depois, quando nós fizemos acho que uns 5 ou 6 cultos lá, que já não cabia mais gente, colocou, aí teve que ampliar a garagem para pôr gente lá, né? A mulher do presbítero não era convertida, nem os filhos. Não. Ninguém. Ele era o único convertido da casa dele. E, inclusive, o pastor era muito tradicional, né? Tanto que um dia ele estava lá no culto, eu quero honrar o pastor, né? Eu falei, pastor, faz uma oração aqui. Ele ficou meio constrangido. Porque ele trabalhava com o presbítero, né? Eles faziam um trabalho lá, acho que era de eletricidade, alguma coisa assim. E aí ele ficou meio constrangido. Aí ele pegou o microfone, olhou para os irmãos e falou, irmãos, eu quero pedir perdão para os irmãos, o pastor me deu oração, oportunidade para orar, mas eu não vou orar porque eu estou sem gravata. Então não posso orar. Ele não orou porque estava sem gravata, irmão. Sério? É sério, é sério. Entendeu? E ele era um pastor de uma igreja, porque assim, lá na igreja, por exemplo, dele, ele me convidou para pregar na igreja dele. Só que lá não podia aplaudir, eu não sabia. E eu tô lá pregando, eu falei, aplauda o Senhor. Aí eu vi 2 caras aplaudindo, eu olhei assim, é proibido aplaudir aqui? Ele falou, Ele falou, mas o Espírito Santo está contigo, se você mandar aplaudir, tem que aplauda. Aí eu falei assim, então o Espírito Santo está comigo. Não aplauda. Aqui é proibido, tá bom? Às vezes eu tenho essa dificuldade, na igreja. Então, a gente eu já vi em igrejas pregarem que o pastor fala assim, irmãos, de vez em quando vocês balançam a cabeça assim, para ver se vocês estão vivos aí, se não estão dormindo, né? Não é pentecostal isso aí. Dá um toquezinho, né? Mas assim, então a gente sempre foi, desde essa época lá do Janda, a gente sempre foi muito pentecostal. O Isam, meu Deus do céu. O Isam, a gente fazia campanha aí em várias cidades do interior, fizemos campanha no Uruguai. Esse apóstolo Isam, ele é... Árabe. É uma benção. É uma benção. Eles pensam árabe pentecostal. Não, irmão. Ó, deixa eu falar.
Eu vou contar uma experiência. Nós fomos numa cidade chamada Andradina. Quase no final de São Paulo, já chegando no Mato Grosso. Lá em Andradina. Aí, nós estávamos lá no culto, orando, e ele vira para mim, filhão, ele me chamava de filhão. Vai lá no carro e pega os livros e as fitas. Aí fui eu e o Renan, que era um amigo nosso, pastor. Nós fomos lá pegar as fitas. Saímos, o carro estava em frente, era um ginásio. Quando a gente volta pro ginásio, parece que passou um terremoto, tá todo mundo no chão. Eu falei, meu, o que houve aqui? Todo mundo caiu no chão, no poder de Deus, uma coisa assim fantástica, assim, as pessoas caindo, tremendo assim. Eu falei, meu Deus, nós fizemos cada campanha assim, que eram as coisas fantásticas. Deus usava ele, sim, muito usado por Deus, né? Servo de Deus, abençoado, assim, me ensinou muita coisa que hoje eu prego, muita coisa que hoje eu vivo do Evangelho, eu aprendi com ele, né? Mas foi assim, uma experiência, cada experiência maravilhosa. Essa aí foi uma delas. E eu me perdi, né, o que eu estava falando antes do Issan, de eu colocar o Issan. Bom, nós três esquecemos. Vamos embora. Depois na edição aí, você recorta essa parte aí que nós esquecemos. Mas, e aí a gente, aí eu estava falando do Piauí. Então, lá, quando nós começamos essa igreja, Deus curou até cachorro, irmão, para o cara aceitar Jesus. Ele foi lá com o cachorro dele, sábado à tarde, eu fui lá para fazer uma venda lá, que ele era meu cliente. E aí ele chegou lá, e o cara falou, não, eu tô triste, meu cachorrinho, que não sei o quê. Ele falou, você crê que Deus cura cachorro? Creio. Ele falou, não creio não. O cara falou, não creio não. Eu falei, pois Deus cura, eu vou lá pro teu cachorro. Não, mas o veterinário já disse que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Ele levou pro veterinário, gastou, na época, né? Eu já gastei uns 5 mil reais com esse cachorro e disse que vai morrer o bichinho. Eu falei, não vai não. Eu vou orar por ele, ele vai viver. Irmãos, ele deu testemunho lá que o cachorro dele ficou bom. E ele aceitou Jesus. E ele aceitou Jesus. Deus usa as passarinhos. As estratégias de Deus. Aí o pessoal fala, Deus está preocupado com o cachorro? Não, está preocupado com ele. O cachorro já é salvo. Ele que não era. Entendeu? Deus usou. Aquilo que mais afligia ele para mostrar a glória dele. E aí, lá nesse culto, teve um rapaz, tinha uma família que sempre ficava sentada, eles colocavam forró, na hora do culto eles colocavam ele sentado. Mas, um momento ou outro, a palavra vai entrando. Aí o que aconteceu? Um rapaz que era casado com um dos filhos lá, ele pegou a moto, passou, que era uma curva assim. Ele passou a uns 100 por hora naquela moto ali e aceitou um poste. E o cara ficou entre a vida e a morte no hospital. E ele, acho que foi num sábado, e o nosso culto era de segunda. E aí a esposa dele e mais a irmã dele foram lá pedir oração no culto, que a gente era segunda. Pedir oração por ele. Aí eu falei assim, olha, o Espírito Santo ministrando, falou que ele ia ser curado, Deus vai curar ele. Ele falou, ele está entre a vida e a morte, vai morrer, que não sei o quê. Deus vai curar ele. E ele vai dar o testemunho dele aqui, neste lugar. Conclusão, Deus curou ele. E em menos de um mês ele estava lá com a gente, já dando testemunho. Glória a Deus. Né? Eu visitei ele, acho que na terça ou foi na quarta, eu visitei ele no hospital. A gente orou lá no hospital. Quando foi na sexta, ele já saiu da UTI, foi para o quarto. E em menos de um mês ele estava lá para dar testemunho. Sabe o que aconteceu com isso? A família toda que ficava lá no forró, agora estava no culto. Glória a Deus. Agora estava todo mundo no culto. Então cresceu tanto. E, assim, e tinha um galpão muito grande, que era da mãe dele. E eu falei assim, Deus quer o nosso culto aí. Eu falei, pastor, é muito grande. É muito grande, né? Aí eu já estava aqui em São Paulo, eu vim em 2015 para São Paulo. Eu já estava aqui em São Paulo e ele mandou um vídeo para mim. Falou, pastor, olha onde nós estamos. Nós estamos aqui inaugurando o nosso... Nós estamos aqui inaugurando. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo. O galpão que era grande. Era grande demais. Hoje está aqui, estamos todos nós aqui. Estão lá, a igreja, né? E tudo isso a gente se alegra muito em Cristo, por Deus permitir tudo isso, né? Fala aí uma experiência com Cristo, só você e Cristo. Aquele momento só você e Deus. Momentos especiais, né? Com Cristo, né?
uma vez eu estava no monte, né? E estava orando, e normal, um monte de gente lá no monte, aquele povo lá e tudo, né? E de repente Deus me tomou e eu não estava mais ali. Eu não estava naquele monte, sabe? Eu não ouvia mais as pessoas orarem, eu não ouvia mais as pessoas louvar. Deus me levou naquele lugar e ele falou assim, eu quero que você sinta isso aqui. E eu senti o cuidado do Espírito Santo. Eu senti um amor tão... Foi um sentimento que eu nunca senti na minha vida. É como se Deus estivesse me abraçando naquela hora. Ele me tirou dali. Assim, quando é uma coisa que você está contando, ninguém vai... Mas quem tá entendendo? É como um irmão que a gente estava na igreja e ele não acreditava, né, em pentecostal, não sei o quê, papapá, e viu uma bola de fogo e pegou nele e ele colou lá na parede. Aí, eu até participei de um debate uma vez sobre esses dons. Eu participei de um debate na Rede Vida, né? Rede Vida, do pastor R.R. Soares, do R.R. Soares. Ele tem aquele rapaz lá que faz os debates lá, e eu participei de uns debates dele, que ele falava sobre os dons espirituais. Por quê? Porque a Ana Paula Valadão, não, desculpa, foi a Ana Paula Valadão, que ela andou como um leão num culto lá em Salvador. Ela estava num culto e ela estava cantando aquele louvor, né? Tua face é como um leão. E o Espírito Santo tomou ela e ela começou a andar como um leão no púlpito, né? Depois foi criticada, que aquilo é absurdo, que não sei o que, papapá. E aí, eles fazem o debate, né? O Heber, pastor Heber, né? Ele fazia os debates e aí me convidou para participar desse debate. Que eu ia defender os dons espirituais, porque a nossa igreja, a igreja de Casa Firme, cola gente na parede, sabe? Era tudo assim. E aí, o mover do Espírito Santo, as pessoas dão um nome, né? A unção da lagartixa, a unção da águia. A unção da águia. Eles dão o nome da criatura, não importa, né? Mas é a manifestação do Espírito. E aí o Weber convidou eu e convidou um pastor que era presbiteriano, doutor em não sei o que, tal, etc. Eu falei, tô perdido nessa aí, né? Eu já vi. Eu falei que ia me converter assim. Esse negócio aí. Você lembra do trentinho? Agora... Esse trentinho, Não, eu fiquei assim, eu falei assim... Eu tô sentado lá na cadeira e os caras começaram a falar o currículo do pastor que estava lá. Eu falei, doutor, não sei de quê. Eu falei, caramba, eu tô... E esse aqui... Começou a descrever o Golias. Foi isso aí. Mas assim, para resumo de conversa, no final estavam os dois perguntando para mim, porque eles não tinham mais argumento. Quando eles falaram, como é esse negócio de colar na parede? Eu falei, olha, se a gente lê em Números 19, né? Do 20 para lá, você vai ver Samuel, né? Estava no mover do Espírito Santo, que ali só tinha profeta, e de repente entra Saul, um endemoniado. E de repente, o que aconteceu com Saul? Ele caiu no chão, ficou colado sem sair do chão, 24 horas profetizando para Samuel. É porque ele entrou naquele mover, o Espírito Santo tomou ele. Ele não estava ali pela vontade dele. E era um endemoniado que era um rei. Você está entendendo? Era um rei que estava ali colado no chão e não conseguia sair. Eu já tive experiência no culto da tarde, que a gente fazia um culto da tarde, e a gente começou a orar e a gente cair no poder, aquela coisa toda, aquele mover do Espírito Santo, e um cara estava sentado olhando para mim assim. Era um cara que ele tinha sérios problemas, né? Ele batia na mulher, tinha sérios problemas em casa. Então ele passou aí na igreja, já foi uma benção. E no culto da tarde, que ele está desempregado. Às vezes, irmão, você está desempregado aí, Deus tem obra para fazer na tua vida. Pode falar. Tem obra para fazer na tua vida. Ele está desempregado, foi no culto da tarde. Chegou lá no culto da tarde, um mover do Espírito Santo lá e tal, e ele sentado. E ele olhava para mim e ele sentado. Eu falei, rapaz, esse cara vai me bater. E eu lá ministrando e tal, sei lá, melhor olhar para a coluna, né? Porque eu fico olhando para as pessoas. Aí eu tô lá, e daqui a pouco, o que acontece? A gente encerrou o culto, aí chegou perto de mim e falou, pastor, o que aconteceu? Eu falei, não sei, irmão, a gente está aqui orando e tal. Mas não, eu não consegui levantar daquela cadeira. O senhor chamou todo mundo para frente, foi todo mundo, e ele não conseguia sair daquela cadeira, não conseguia sair. Aí eu falei, mas o que muda a vida da pessoa?
No domingo futuro, quer dizer, ela foi nesse domingo, na quarta-feira à tarde. No domingo, estava a mulher, os filhos, todos lá na igreja, perguntando o que aconteceu com meu marido. Ele mudou. Ele mudou totalmente. O que o pastor está falando, procura a igreja. O meu cunhado, ele falou, estava caminhando, assim, passando assim pela rua, meio desiludido. Eu vou entrar na igreja. Ele conta, falou, não sei o que aconteceu. Eu estava flutuando. Eu estava lá, eu estava Experiência flutuando. com Deus é fantástico. Então, é o que o pastor falou. É porque assim, procura a igreja, entra na igreja. a gente vê uma pessoa colada na parede, na cadeira, não sei aonde, dominada pelo Espírito Santo, a gente vê uma pessoa, mas a gente não sabe o que Deus está tratando ali. A gente não sabe exatamente o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Então só Ele sabe. Por isso são os mistérios de Deus, né? Deuteronômio 29 fala assim, as coisas reveladas são para nós e as escondidas são para Deus. Então tem coisa que Ele não vai explicar, que Ele vai fazer. Entendeu? Ele vai fazer. E aí, nesse debate aí, da Ana Paula, eu estava lá para defender, né? Os moveres. E eu falei assim, veja o fruto dessa moça. A Bíblia diz, pelos frutos conhecerei. Quais são os frutos dessa moça? Tá entendendo? Não, porque ela andou como leão, ela endemoniada. Já escandalizou. Ela escandalizou? Não, a gente tem que ver os frutos. Olha quanta gente ela ganhou para Jesus, quantas pessoas passaram a servir a Deus por causa da vida dela, por causa do ministério dela, por causa do louvor dela que conquistou. Então, a gente não pode julgar uma pessoa, a gente tem que ver os frutos dela. Tem que conhecer a capacidade do Espírito Santo agir e trabalhar. É que as pessoas querem limitar. Deus é assim. Deus quer botar numa caixinha. Quer colocar numa caixinha. E Deus é muito maior. Deus tem... É verdade. E muitas vezes é o que a própria Bíblia fala. Deus não habita só em obras feitas pelo homem, em construções feitas pelo homem. Vou contar uma experiência aqui. Pastor Galva. Pastor Galva, quando eu congregava junto, a gente toda sexta-feira a gente ia pro monte. Não era assim, pastor? E tinha uma irmã, era missionária, não vou lembrar o nome dela aqui agora. E ela tinha problema na perna. Lembra que ela anda de muleta? Era Sandra? Não, acho que não, era outro nome. Que ela subia no monte, que a gente subia eu lembro, com ela lá. Eu esqueci o nome dela também. E ela, para subir, A missionária. a missionária, ela tinha Tem uma maior dificuldade para subir aquele monte. 10 minutos depois, o Espírito Santo tomava essa mulher num monte de uma maneira que ela se emprenhava para dentro dos matos. E aí a gente fala, mas cadê ela? como que essa mulher foi achar aquele irmão lá naquele lugar? Ninguém viu. E ela ia lá e profetizava na vida do irmão. Sem muleta, sem nada. Sem muleta, sem nada. Na hora de descer, ela largava as muletas e a gente ia correr atrás dela com as muletas com medo dela capotar. E ela chegava lá embaixo. Aí daqui a pouco o Espírito Santo saía, ela, me dá minha muleta de novo que eu preciso. Não era assim, mas então a gente via, não era, a gente ia pro monte da luz, a gente rodava os montes. Cada semana ele falava, vamos para um monte diferente, vamos ali. Aí a gente a igreja toda aí. E a gente via experiências extraordinárias. É verdade. Não era, pastor? A gente via coisa. Eu estou falando dessa mulher, que era um dos exemplos. Que eu via que eu ficava assim, novo convertido, eu ficava assim, porque com dificuldade. Não, segura aqui, vai, ajuda aqui, porque ela tá subindo, não sei o quê. No primeiro dia eu levei um susto. Que ela largou as muletas e desceu uma. Eu falei, ué. Eu até imagino o seu pensamento como um novo convertido. Quando ela estiver subindo, não vou ajudar, não. Que mulher é essa aqui? Não, mas o mover do Espírito Santo na vida das pessoas é um negócio extraordinário, fantástico. Normalmente ela não andava sem muleta. Não andava. Ela ia pra igreja, a gente ia buscar ela no carro, ajudava, descia com ela, trazia ela. Aí ia pro monte, a gente tinha que pegar, colocar a muleta, fazer tal. Quando chegava pra subir o monte, ajudava, tinha que ir pra subir e tal, bonitinho e tal, sobe por aqui, vamos por aqui, ajuda aqui. Daqui a pouco ela começava, o Espírito Santo usava ela de uma maneira extraordinária. A gente ficava assim, ó, olho de boca aberta. Mistérios de Deus, né? É o mistério de Deus. Quem tem a oportunidade de conhecer os mistérios de Deus, por isso que eu falo, eu tenho essa convicção comigo. Quem conhece o Espírito Santo, quem conhece a Deus
um pouquinho a fundo, não larga por nada. Não. Não larga. É. Não larga. Muda a história. Como diz aquele louvor, quem já pisou no santo lugar. Então, Glória então a é Deus. quem já pisou no santo dos santos, irmão, não tem volta não. Né? Pastor Gaba, futuro. Né? Fale do futuro. O que o Futuro. senhor pretende? Assim, na realidade, a gente tem projeto, eu gosto muito de trabalhar com célula, culto no lar, né? A gente tem um trabalho em célula, mas eu não tenho essa pretensão de abrir igreja, né? Não tenho essa... eu digo assim, não tem a unção de Absalão, né? O Absalão. Eu não tenho... Eu ficar abrindo igreja. Quem não conhece o pastor Gaba, ele é cearense. Então ele tem a veia cômica. Ele vai avançar. Não, a gente é sempre bem-humorado, porque É feliz. o evangelho nos faz assim, né? Com certeza. O evangelho nos faz Você assim. sabe o que é isso? Alegria. É a alegria do Senhor. Mas muitas vezes eu O pensava. Espírito Santo é isso. É o que ele fala. Viva com alegria. Isso. Mas a gente, tem muitas pessoas, eu falo isso, que muitas pessoas têm uma visão distorcida. um preconceito do evangelho, que o evangelho, por causa de algumas pessoas. Você viu o pastor falando aqui que ele teve uma pessoa que teve uma oportunidade de trazer uma oração, mas não trouxe porque ele não estava de gravata. O íntimo dele era... Devia ser advogado, porque vai não apresentar na frente do juiz, não, excelência, eu não estou de gravata. Eu não... O juiz, vamos aqui parafrasear, né? No caso, Deus, né? O juiz não está na lei. Entendeu? Eu estava de camiseta. Ele falou, pode sentar, doutor, não está na lei. Eu falei, não, tem respeito. Ele falou, senta. E assim é Deus. Ele olha que está dentro. Ele olha que está dentro. Eu acho assim, como eu já preguei em muitas igrejas, inclusive preguei na Universal, que é difícil alguém pregar na Universal, mas a gente já preguei em muitas igrejas, mas eu respeito cada comunidade. Eu também. Já preguei em Adventista, já preguei em igreja. Então você tem que respeitar aquela comunidade. É como se você estivesse num país. A cultura. A cultura daquele país. E justamente isso. E você respeitar. Exatamente. Né? Porque muitas vezes o senhor é bem consciente, conciso nesse ponto aí, porque tem alguns pregadores que querem mudar a igreja. Quer mudar a igreja. Eu quero mudar. Por exemplo, eu já preguei na igreja católica. Entendeu? Mas eu jamais não falei de idolatria. Eu falei do Espírito Santo. Exato. Eu falei do amor do Espírito Santo. Eu falo assim, olha, as pessoas tratam o Espírito Santo como uma terceira pessoa. Ele é Deus. Ele não é a terceira pessoa. Ele é tão Deus quanto Jesus e é tão Deus quanto o Pai. Ele é Deus. Ele é um só. Eles são um. Os três são um. Então eu estava falando do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem liberta. É ele que muda isso. Tá entendendo? A presença do Espírito Santo na tua vida muda o seu entendimento da Bíblia. O Espírito Santo na tua vida muda o seu entendimento de pessoas. Você já não olha pessoas mais como aquele é do mal, aquele é do inferno, aquele não. São todos precisando da misericórdia de Deus. O Espírito Santo ama todas as pessoas. É isso que faz um bom pastor. Entendeu? É o Espírito Santo. Uma vez tinha um irmão, olha, esse irmão hoje é missionário na Turquia. Ele era um drogado. A esposa dele, drogada. E eu orava pelos dois. Acompanhava os dois. Entendeu? Aí, eles foram para o retiro de jovens. O Espírito Santo, uma vez ele saiu da igreja e foi para uma rave. Lá na rave. E estava naquela rave lá e uma coluna de fogo cercou ele e falou assim, o que você está fazendo aqui? Isso aqui não é teu lugar. Volta para a igreja. E ele voltou para a igreja. E aí, eles... Cuidado do Espírito Santo, hein? Cuidado. Mas sabe por quê? Tem muitos irmãos que não entram numa rave para evangelizar. Mas o Espírito Santo entra. Você está entendendo? Ele vai em lugares que ninguém vai. Né? E aí, esse irmão foi para um retiro. Nesse retiro conheceu essa irmã, porque eu cuidava dos dois, mas os dois não se conheciam. Eles se conheceram lá. E aí ele passou a orar por ela e me chamou, pastor,
eu quero que você ore por mim. Ela tinha sido expulsa da casa dela por causa de droga, a mãe dela. E ele expulso da casa do pai dele por causa de droga. Tá morando na casa de amigos e etc. Aí o que Deus fez? Eles chegaram para mim e falaram, a gente quer casar, a gente não vai abrasar, foi um namoro santo, mas a gente não tem nada. A gente não tem nada. Eu falei, vamos orar. Demos as mãos ali, oramos, falei assim, marque a data do casamento. E Deus vai dar tudo. Glória a Deus. E eles marcaram a data do casamento. Era mais ou menos novembro e eles marcaram para fevereiro o casamento. Irmãos, você viu o apartamento que eles entraram deles? Até dinheiro Deus colocou na conta. Ele precisava de 10 mil reais para pagar ITBI, alguma coisa assim. Era alguma coisa, ou era parcela. Ele precisava de 10 mil reais na época. Eu estou falando aqui, sei lá, 2007, 2008, por aí. Que o dólar era quase R$1, né? Então eu estou falando aí de 10 mil dólares. Tá entendendo? Ou, sei lá, 7 mil dólares. Uma coisa assim. Então, ele foi tinha uma conta dele que ele já tinha esquecido que existia. E ele foi lá no banco e o Espírito Santo falou assim, olha aquela conta ali. Ele falou, o quê? Como assim? Olha ali, ele precisava de 10 mil. Aí quando ele chegou lá, que ele pôs o cartão, tinha 11 mil. Ele falou, tem 11 mil. Aí ele falou, você vai deixar de dar o dízimo, seu irresponsável. Ele foi lá, tirou o dízimo e pagou a conta dele, entendeu? Então, Deus fez milagre. A tia dele deu todo o sofá, deu não sei o quê, o pai deu o apartamento. Deus prepara tudo, pastor. Pessoas que não queriam ver eles nem pintado. Mas Deus usa. Tá entendendo? Deus usou. Eu fiz o casamento dele, sabe onde? No Guarujá, na praia. A gente fez 6 horas da tarde, que eles gostavam de surf, essas coisas. Então, eu era o único quadrado lá de paletó e gravata. Era todo mundo de bermuda e tal, na praia. Assim, veio uma multidão de pessoas na praia. Um casamento na praia e tal. Uma coisa mais linda, o casamento deles. Hoje eles estão na Turquia, servindo a Jesus, trabalhando. São missionários lá. São missionários lá. O pastor falou no início desse testemunho, quando eles procuraram o pastor, vamos orar. Uhum. Então a oração é um instrumento para quem está passando por um momento de dificuldade, essa do dia a dia. Esse é o instrumento perfeito para ter aquela comunhão com Deus, é a oração. Irmãos, a oração, ela tem um poder que você não conhece. Eu já fui orar por gente no hospital, irmão, que nem eu tinha fé. Nem eu tinha fé. Entendeu? Uma situação difícil, a mulher com raiva, outra, sabe aquela história de que se ele morrer, graças a Deus. Entendeu? E num ambiente ruim. E Deus curar a pessoa ali e falar, Deus, não fui eu, pode ter certeza. Foi o Senhor. Por quê? Porque é a tua oração. Você não está pedindo assim, alguém, Paulo, me dá teu carro. Você está pedindo para o Todo-Poderoso. Que pode todas as coisas. Você não está pedindo para... Você está entendendo? Então, quando você fala em nome de Jesus, e ele dá, isso é certo. Ele fala, tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis. Então, é isso. O segredo é orar, mas orar crendo. Então, quando eu até brinco, né? O Paulo já foi fazer visita comigo. Eu falei assim, eu vim aqui não é porque eu não tenho tempo, não tenho o que fazer, então não tinha o que fazer, eu vim aqui. Eu vim aqui porque eu creio em Deus que pode fazer. Você sabe o que aconteceu uma vez? Nós fomos, eu e 4 amigos, mais de 300 quilômetros, uma cidade, nem lembro o nome. O cara era um secretário da cidade. Estava na cama para morrer. Né? E assim, Deus tem a sua forma de fazer. Nós fomos lá para orar por ele. Né? Eu até convidei um amigo para vir comigo aqui, ele estava comigo nesse dia. Que era o Sérgio Batista. E aí, quando a gente foi orar por ele, tinha lá uma Aparecida gigantesca, não, meus amigos católicos, mas tinha lá, e o Espírito Santo falou, tira ela daí. E ele falou assim, não quero. Olha, foi suada aquela viagem, 300 quilômetros. Quer dizer, 6 ou 7 horas de viagem, que o pessoal para comer, 6, 7 horas para ir, 6, 7 horas para vir. Nós não oramos por ele. Porque não quis. 2 dias depois ele morreu. Então, olha só. Quem quer de Deus,
recebe de Deus. Quem não quer, não vai receber. Então, quando você quer, você ora, você diz, Deus, eu quero. Deus fala, eu estou disposto a te dar. Eu estou disposto a te conceder. Então, a oração pode ter muitos efeitos, mas você tem que orar como convém. Entendeu? Não é toda oração que Deus ouve. Você quer ver uma coisa? Quando Abraão dispensou a Agar e o filho, e eles chegaram no deserto, já tinha acabado tudo, ela deixou o filho distante e ela foi chorar. E o versículo diz assim, e Deus ouviu a oração do menino. E não o choro da Agar. Exato. Tá entendendo? Não foi o choro dela. Não foi o choro dela. Mas o menino tinha andado com Abraão. O menino vivia com Abraão. Abraão orava. Ele já tinha 12 anos de idade, Samuel. Então ela aprendeu a orar com o pai dele. Então ele tá, enquanto a mulher dele estava chorando, meu Deus, olha, desgraça, acabou, vai morrer, meu filho vai morrer lá. Não quero ver meu filho morrer, o filho dela. Deus, eu creio no Senhor. Estava lá Ismael. Eu creio no teu poder. Esse deserto aqui não vai me matar, não. Esse deserto não vai me destruir. Eu creio. E Deus ouviu a oração dele. E você vai ser pai de multidões. Hoje o mundo árabe todo são ismaelitas. Todos os árabes são ismaelitas. Então, quer dizer, uma oração com fé, com propósito, ela vai se realizar. É batata, irmãos. É batata. Não tem. É por isso que eu falo o seguinte: Jesus orava. E era o filho de Deus. Tá entendendo? Não, quando a gente olha, Jesus, é emblemático isso. Né? Jesus, o Filho de Deus, orando. Orando. Quer dizer, esse é um exemplo na prática. Na prática. Aí o crente não ora, não lê Bíblia, não vai na igreja e quer a bênção. Você está entendendo? Então, quer dizer, olha, você pegar um filho de 5 anos de idade, eu vou te dar essa Ferrari aqui para você andar. Um filho de 5 anos de idade. Você é um irresponsável. Deus não é irresponsável. Ele não vai te dar uma coisa que vai te levar para o inferno. Ele vai te dar uma coisa que vai edificar a tua vida e a dele. O nome dele. Entendeu? Então, a gente às vezes pede coisa para Deus, Deus não vai te dar. Porque aqui não vai edificar. Pastor, um personagem bíblico. Eu creio muito, assim, eu acho que Abraão foi um dos maiores homens da história. É por isso que Deus, a próprio Jesus, usava Abraão como símbolo de Deus. Ele falava, e foi para o seio de Abraão. Quando conta a história de Eli, do Lázaro, né? Ele fala que Abraão é uma tipologia de Deus. Por quê? Porque o cara não tinha Bíblia. O cara não tinha nada. E Deus falou para ele, sai da tua terra e da tua parentela e vai. Quer dizer, a única coisa que ele tinha era uma fé num Deus que ele não conhecia. Tá entendendo? Então, quer dizer, é crer no inesperado, é crer no nada. Quando Tomé chegou para Jesus e falou assim, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, ele falou assim, porque tu viste, tu creste, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Como eu e você, que nós não vimos, mas nós cremos. Tá entendendo? Então, Abraão não viu nada. Deus não deu nenhum sinal para ele. Deus me mostra um sinal, que tem uma nuvem, que tem nada disso. Ele foi obediente, sem sinal, sem Bíblia, sem nem... Porque Moisés que começou a escrever alguma coisa, entendeu? Mas ele não tinha nada. Então, Abraão, para mim, é a direção do Espírito Santo. Eu tenho convicção que o Espírito Santo dominava o coração de Abraão. Para ele fazer a vontade de Deus. Porque Deus mostrava para ele, Abraão é por aqui, Abraão é por lá. Entendeu? Todas as coisas que Abraão fez eram dentro da palavra. E a Bíblia é baseada em Abraão. A fé é dele. Então, para mim, um personagem bíblico. Meu pastor, estamos indo para o encerramento. Olha aí para o nosso público. Dá aí uma palavra, né? Uma palavra de encorajamento. Né? Amados, olha, andar com Deus é uma aventura. Por quê? Porque Deus tem sempre emoções para a gente. Então, a tua luta não é uma dificuldade que vai parar você, que vai te destruir. É uma aventura que você vai passar.
É uma aventura que você vai vencer, tá entendendo? É quando você vai tá no meio, você vai subir uma escalada e você tá naquele meio que olha para baixo e fala, meu Deus do céu, onde eu já estou? E você olha para cima e ainda tem um monte para subir, entendeu? É a hora da dificuldade, você pensar, o que eu faço? Eu desço, eu subo, etc, etc. E Deus fala, não, eu quero você no topo. Eu quero você subindo. Por mais dificuldade, mas tá chovendo, mas tá... Sobe, continua subindo. É uma aventura. E Deus quer você no topo. Desde que você chegue lá. Então, eu falo para você, a tua luta, a tua batalha, a tua guerra, a tua adversidade hoje é uma aventura. Você vai vencer essa aventura. Você vai chegar lá. Amém? Meu caro pastor, foi uma honra tê-lo recebido. Amém. A honra Uma foi minha. conversa edificante, frutífera. Amém. Aprendemos muito com o pastor, né? E o seu discípulo aqui. Agora estou vendo porque Quem sou eu? quem é o Paulo, porque de onde ele veio. Para mim é uma honra poder entrevistar meu pastor. Agora você entendeu por que eu me converti, porque eu fui usado pelo Espírito Santo. E eu vou falar para você, já está na glória, o irmão Trentini era crica. Ele era crica. Por que isso? Não, mas aí eles não estão dizendo isso. Tá, traz outra tradução. Ele era o negócio. E muito pastor suou. Concorda? Tem uma passagem que era em Apocalipse, eu estava dando um estudo de escatologia. E ele estava lá, né? Aí tem uma passagem, porque ele era muito incrédulo, assim. Ele queria que provasse para ele, entendeu? Ele tinha que provar. Mas o Espírito Santo convencia ele. Quando a Bíblia dizia, opa, é verdade. Aí o que acontece? Aí tem, lá em Apocalipse 17, fala da prostituta, né? E aí eu estou descrevendo a prostituta, né, as suas filhas, as igrejas e tal, que a igreja em profecia é mulher. A mulher é a igreja, né? É a noiva. É a mulher. Então, quando ele está falando da prostituta, ele está falando de uma mulher não decente. Né? Então, eu estava contando a história da prostituta, estava falando lá, etc. Aí, quando chega lá no versículo 9, fala que a prostituta está sentada na cidade das 7 colinas. Aí ele levantou. Opa! Eu morei em Roma. A única cidade no mundo que tem 7 colinas é Roma. Essa igreja que você está falando é a católica. Eu falei, opa, você que está falando. Eu não falei nada, que você que está falando. Você que interpretou aí. Você que replicou isso aí. Tá entendendo? A interpretação sua. É, interpretação sua. Eu não falei nada aqui. Eu estou dizendo que essa igreja, quer dizer que ia ter uma igreja que ia se levantar, que ia se prostituir, que ela ia criar outras igrejas a partir delas ali, etc, etc. Então, ele era esse contestador. Só que ele era um cara que, assim, ele era um cirurgião plástico, que ele fez o estágio dele no Vietnã. Foi pra guerra, fazer o estágio dele de coisa, como cirurgião plástico. Então ele tinha um conhecimento absurdo, um cara culto. Culto demais. Sabe, né? Então, mas a Bíblia convenceu ele. Depois, sabe o que aconteceu? A gente fazia uma célula na casa dele. Na casa dele. Uma maravilha, fazer uma comida deliciosa, maravilhosa. Meu caro Diácono Cristino, foi uma honra mais um programa, mais um podcast com você. A honra foi minha, pastor. Até o próximo. Acho que vai ter vários aí que o pastor tá de férias, tá licença. Ele tirou licença, né? Se a cada 2 dias é um mês de férias, Ele tá fazendo uma semana, tem 2 meses de férias. vou passar o ano aqui. Pra você. Hoje com a presença aqui. Temos o presbítero Bruno sanitar lá de Termas de Ibirá. É uma honra. Minha esposa, doutora Ana Gabriela, missionária Ana Gabriela, nosso diretor Glauco, Eric, um abraço, nosso diretor lá, tá lá no Espírito Santo, manda lá, feliz aniversário, fez aniversário esse mês. Manda um abraço, porque quando ele vier aqui, eu não mandar um abraço pra ele, aquele negão me pegar, quebra no meio. Deus abençoe. Pastor Galba, uma honra recebê-lo. Pensa que uma pessoa que fala, né? Não, mas eu já estou acostumado, então tá tranquilo, certo? Para você que está nos assistindo, para começo de conversa, compartilhe, dá um like. São entrevistas desse tipo aqui que muda a história. Mudou a minha, mudou a sua, muda de todo mundo. Tem conhecimento, tem história. Aproveite, compartilhe, porque tenho certeza que alguém vai se espelhar. Abençoe. Até o próximo programa. Se Deus quiser, estaremos aqui trazendo um novo entrevistado que vai honrar você, vai edificar a sua casa, vai edificar a sua vida. Até o próximo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Amém.